turma, a aula de hoje nós vamos estudar resolução, vamos fazer a resolução das questões referente aos assuntos da aula passada, certo? E nós vamos começar aí corrigindo a primeira questão da página 269, tá? Que é a primeira questão que corresponde ao capítulo 8, tá? Nós temos aqui potenciação com monomes. Lembra a aula passada? Eu disse o quê? Quando eu tenho um monômio, eu elevo tanto o coeficiente como a parte literal ao expoente. Nesse caso, como eu não tenho, né, coeficiente, é como se fosse 1, eu vou fazer a operação somente com a parte literal. E diz o seguinte, que a gente repete a parte literal e multiplica os expoentes. Olha só, 7 vezes 2, 14, certo? Aqui da mesma forma na letra B, observe que eu tenho coeficiente, então eu vou elevar ao quadrado tanto o meu coeficiente como a minha parte literal. Ó, base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 2 elevado ao quadrado, 4. O que é que eu faço aqui na minha parte literal? Multiplico os expoentes, ó. 2 vezes 2, 4. Repete o y. Quando o número não tem expoente, é como se o expoente dele fosse 1. 1 vezes 2, 2. Da mesma forma aqui, base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 3 elevado à quarta potência. Eu multiplico a base 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Na minha parte literal, eu multiplico os expoentes, ó. X, ó, 2 vezes 4, 8. Aqui é como se fosse 1, ó. 1 vezes 4, 4. Da mesma forma, base negativa, expoente ímpar, repete o sinal da base. 10 elevado ao cubo, 1000, certo? Vai ficar 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Todo número elevado a zero é igual a quanto? 1, então nesse caso a parte literal some, tá? Segue a mesma regra, tá? Aqui da mesma forma vai ficar, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 4. Aqui, ó, 2 elevado à quarta potência, 16. 3 elevado à quarta potência, 81. Aqui, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4. Da mesma forma, base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Ó. 2 vezes 2, 4. No B, ó, 3 vezes 2, 6. E no C, 4 vezes 2, 8. Certinho? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão está pedindo para a gente calcular as raízes. Lembra? Eu tiro a raiz normalmente do meu coeficiente e na parte literal eu divido o meu expoente pelo meu índice. Não é isso? Ó? Que é a raiz quadrada de 25? 5. Repito a parte literal. Vou dividir. Nós sabemos que quando a raiz é quadrada, o índice dela é 2. Ó. Então, eu vou dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2, 1. Quando o expoente é 1, nem precisa colocar. Tá certo? Letra B. Raiz cúbica de 8. Qual é o número, tá? Que elevado ao cubo resulte em 8. Vamos lá. Que é o número 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Repete a parte literal. 3 dividido por 3, 1. Também não precisa colocar. Letra C, da mesma forma, se a minha base aqui é negativa, o resultado continua negativo. Raiz cúbica de 8 é 2. Repete a parte literal. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o expoente pelo índice. Ó. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, vai ficar menos 2x ao cubo, y ao quadrado. Aqui da mesma forma. 64, vamos fatorar por 2 que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é raiz cúbica, né? Vai ficar assim. Qual é o número que elevado ao cubo resulte em 64?
Fatorando 64, nós analisamos o quê? Que o número que é elevado ao cubo que corresponde a 64 é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. O que é que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou dividir o expoente pelo índice. Ó. 3 dividido por 3, 1, não precisa colocar. 3 dividido por 3, 1, não precisa colocar. 27 dividido por 3 dá 3. Então, esse é o resultado. Aqui, raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. Por quê? Menos 10 elevado ao cubo é 1000. O que é que eu faço com os expoentes? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Aqui da mesma forma. Raiz cúbica de menos 8, 125 avos. Vai ficar menos 2 quintos, não é isso? 3 dividido por 3 é 1 e 3 dividido por 3 é 1. Aqui da mesma forma vai ficar A, B, não é isso? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Quem é a raiz quinta de 32? 2, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Vamos para a próxima. Continuando aí na mesma página, 269, vamos fazer aqui a quinta questão, tá? Que é 2a ao quadrado, x ao quadrado sobre 3. E essa questão, turma, está pedindo para a gente simplificar essa expressão. O que eu vou começar aqui? Eu vou começar resolvendo aqui essa potência. Se o expoente é negativo, o que a gente faz? Inverte a fração e eleva o expoente sem sinal, tá? Sobre 3, raiz, ó. O número, quando não tem denominador, quem é o denominador dele? 1. Como expoente negativo, nós vamos inverter essa fração, ó. Que vai ficar 1 sobre a ao quadrado, x ao quadrado, e nós vamos elevar o expoente sem sinal. No caso, isso aqui seria elevado a 1, né? Como é elevado a 1, é igual à própria base, não precisa colocar. Então, vamos continuar aqui resolvendo essa raiz. Quem é a raiz quadrada de 1? 1, tá? Antes disso, a gente volta aqui. Quando eu tenho um número junto com radical, qual é o sinal entre eles? De vezes. Tá certo? Se aqui é uma raiz quadrada, significa que o índice é 2. Então, nós vamos dividir o expoente pelo índice. Ó, 2 dividido por 2 dá 1, não precisa colocar. 2 dividido por 2, o expoente fica 1, também não precisa colocar. E ficou aqui, turma, multiplicação com monômios. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Só que antes disso, dá pra gente simplificar, ó. Tu tem A ao quadrado, é como se você tivesse A vezes A, tá? E tem A aqui, então eu vou cortar esse A e vou cortar com o expoente, tá? Porque saiu um A e ficou outro. Da mesma forma com x ao quadrado, ó. É como se fosse x vezes x. Eu vou pegar esse x e vou cortar somente com um x que ficou x. Então, multiplicando, 2ax vezes 1, 2ax, 3 vezes 1, 3. Tá certo? Vamos agora para a primeira questão de exercícios contextualizados da página 270. Diz assim: com a estabilização da moeda nacional, muitas pessoas procuram as concessionárias de automóveis em busca de um carro usado. Além dos preços atraentes, a qualidade dos veículos melhorou muito nos últimos anos. Assim, um carro usado pode se tornar uma boa opção na compra financiada. Determinada empresa aplica uma taxa de juros nessas condições com base na seguinte fórmula. Tá? Ele deu a fórmula aí, ó, CM 1,44 A elevado à quarta potência, F ao quadrado sobre 4, certo? Sabendo que C representa o valor do carro e M representa a taxa do mês anterior, A representa o valor médio dos carros de primeira linha e F representa a taxa de uma tabela governamental. Reescreva essa fórmula de maneira simplificada. Turma, na verdade, ele quer somente que você resolva o quê? Essa raiz. Tá? Nós vamos simplificar, nós vamos estar simplificando isso daqui, ó. Repete CM. CM, tá?
Quem é a raiz quadrada de 1,44? Ó, vou até trazer para cá. 1,44 é a mesma coisa de raiz quadrada de 144 sobre 100. Não é isso? Transformando isso aqui em fração. Quem é a raiz quadrada de 144? 12. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Só, turma, que eu vou voltar para o número decimal. Não é isso? Já que meu número aqui está na forma de número decimal. 12 sobre 10 é a mesma coisa de 1,2. E vou trazer aqui, ó, 1,2. Tá certo? O A elevado à quarta potência, eu vou pegar meu expoente e vou dividir pelo índice. Ó, 4 dividido por 2, 2. Tá certo? O F do mesmo jeito. 2 dividido por 2 vai ficar 1. E quem é a raiz quadrada de 4? 2. Não é isso? Que vai ficar assim, ó. Todos esses números aqui estão multiplicando. Vou até trazer o coeficiente para frente, tá? Então, continuando aqui, turma, ó. Eu já posso pegar esse 1,2 e dividir por quem? Por 2. 1,2 dividido por 2 é 0,6. Eu já vou estar trazendo ele aqui para frente. Por quê? Porque no monômio, né, o coeficiente fica na frente. Então, eu já estou trazendo. 0,6, então repete. Cm ao quadrado F. Tá? Então, essa é a forma simplificada da primeira questão. Seguindo agora aqui a segunda questão. A segunda questão diz assim: ao comprarmos um carro novo, devemos solicitar ao Detran o emplacamento do veículo. As letras e os números são placas, elas são escolhidas aleatoriamente pelo próprio órgão. Porém, se quisermos personalizar uma placa, devemos pagar uma taxa extra por esse serviço. Roberto comprou um carro zero e solicitou uma placa personalizada. Ele disse que a placa dele está referente a essa expressão. Ó. Determine a identificação dessa placa e descubra a codificação da placa do novo carro de Roberto, sabendo que os números aparecem após as letras. Tá? Então, a questão ele disse que a placa dele corresponde a essa expressão. O que que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa expressão. Ó, tenho aqui potência de potência. O que é que eu faço? Repete a base, multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Quando eu for resolver essa raiz aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir o expoente pelo índice, que vai ficar 2 dividido por 2, 1. Não precisa colocar, né? 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2 também dá 1. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver isso daqui, ó. 2 elevado a 10, eu multiplico a base 10 vezes 9, 10. Ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 4, 16 vezes 16 dá 256 vezes 4. Então, vamos lá, que 256 vezes 4 é 1024. Então, eu trago para cá, ó. 1024 ZXB. Só que no final da questão ele dá uma dica. Ele diz o seguinte, que é para a gente escrever a placa, né, sabendo que os números aparecem após as letras. Então, primeiro eu vou colocar as letras, que vai ser quem? ZXB 1024. Essa é a placa de Roberto. A terceira questão, o cubo de Rubik, também é chamado de cubo mágico, é um quebra-cabeça tridimensional inventado pelo húngaro Erno Rubik, em 1974. Se um cubo mágico possui volume, né? Volume de 512 ao cubo, colocar centímetro cúbico, né, já que está falando de volume, determine o tamanho de sua aresta, né? Nós sabemos que um cubo ele possui as 3 dimensões iguais, não é isso?
Então, nesse caso, basta nós calcularmos a raiz cúbica de 512 a elevado ao cubo. E nós vamos estar descobrindo essa medida, né? Que elevado ao cubo corresponde a 512 a elevado ao cubo. Vamos ver aqui, vamos fatorar aqui o 512. Dá por 2, que dá 256, por 2, que dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32. Então, quem é a raiz cúbica de 512? 8. Aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Então, quem é? 8A. Se nós pegarmos 8A e elevar ao cubo, corresponde a 512 a elevado ao cubo. Vamos para a próxima. A expressão que determina um montante produzido por um valor aplicado à taxa de juros simples composto é de C vezes 1 mais I elevado a N, em que C é o valor inicial, I é a taxa de juros, só lembrando que I em taxa sempre vai estar em porcentagem, tá bom? E N é o tempo de aplicação. Portanto, o montante produzido por uma aplicação financeira, a taxa de juros simples de 6%. Turma, nós sabemos que 6% é a mesma coisa de 6 sobre 100. Transformando isso aqui em um número decimal, vai ficar 0,06. Então, já vamos começar aqui a substituição, tá? Nós já sabemos que I é igual a 0,06. Ele já deu I. Obtido por meio do monômio I 1,06 elevado a N vezes C, que daqui a pouco a gente vai estar substituindo. Nesse caso, qual será o valor do montante se efetuarmos tal aplicação durante 3 meses, que é o meu tempo, que está chamando de N, 3 meses, com o valor inicial, que no caso é o capital, de R$10.000. Tá? O que que nós vamos fazer aqui? É uma questão de substituição. Olha só. Substituindo aqui. Montante é igual C, que é 10.000, vezes 1 mais I é 1 mais 0,06, que é igual a 1,06. Elevado a N. Quem é N? 3. Tá certo? Então, meu montante é igual a 10.000 vezes 1,06 elevado ao cubo é a mesma coisa de 1,1910, né? 1016, porque nós vamos multiplicar 1,06 vezes 1,06 e o resultado multiplicar de novo por 1,06. Certinho? Multiplicando aqui por 10.000, basta fazer o deslocamento da vírgula. Nós vamos deslocar para a direita quantas vezes? 4 vezes. Eu repito aqui, ó. 91016. Se a vírgula está aqui, eu desloco a vírgula para a direita 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, quem será o meu montante nessa questão? Será R$ 11.910,16. Tá? Vamos para a próxima. Turma, nós vamos fazer agora a quinta questão também da página 270. A pirâmide de Quéops é, sem dúvida, uma das maiores construções feitas pelo homem, além de guardar intrigantes mistérios insolúveis. Determina-se o volume de uma pirâmide a partir desta fórmula aqui, ó. V é igual a 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Tá certo? Em que AB significa área da base e H significa altura. Calcule o volume de uma pirâmide que possui uma base de forma quadrada. Gente, ó, nós temos aqui a base da pirâmide é quadrada, tá? E a questão está falando que o lado dessa base é x ao quadrado, certo? Só que quando eu venho para cá, para minha fórmula, eu quero a área da base. Então, nós vamos ter que calcular a área dessa base aqui. Se essa base possui lado x ao quadrado e é um quadrado, a área é igualado ao quadrado. Então, a área é igual, que é o lado? X ao quadrado elevado ao quadrado. Então, a área da base
é igual a x elevado à quarta potência. Tá certo? E a altura dessa pirâmide é de raiz de 9y ao quadrado. Então, a área da base é igual a x elevado à quarta potência e a altura é igual a raiz quadrada de 9y ao quadrado. O que é que nós vamos fazer agora? Substituição, ó. Vamos substituir aqui no volume. Volume é igual a 1/3 vezes quem é a área da base? X elevado à quarta potência vezes quem é a altura. E nessa altura, turma, já dá pra gente estar resolvendo, ó. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Y ao quadrado. Y, porque 2 dividido por 2 é 1. Então, vai ficar assim, ó. Volume é igual. Esse 3 dá pra cortar com esse 3. Então, vai ficar x elevado à quarta potência de y. Se é volume, vai ficar metros cúbicos. Tá certo? Encerrando a resolução de questões, então vamos terminar aqui na 7ª questão também da página 270. Na última reunião do condomínio de Paula, foi autorizada a contratação de um arquiteto para executar um projeto de paisagístico a fim de promover maior conforto e segurança aos moradores. A construção de uma piscina foi sugerida nesse projeto, conforme a figura ao lado. Para que valor de Y esses condomínios usufruirão de uma piscina com 96 metros quadrados? Turma, significa que a área total, né, dessa piscina é 96 metros quadrados. E a questão está pedindo para nós descobrirmos a medida Y. Primeiro passo, como eu já sei, né, que é composta por retângulos, o primeiro passo eu vou separar esses retângulos, certo? E vou calcular aqui separado. Eu vou calcular a área desse retângulo maior e vou calcular a área do retângulo menor, tá certo? Quem são as medidas aqui desse retângulo maior? 4y e y. Então, nós já temos a área do retângulo maior, que é 4y vezes y. Então, a área do retângulo maior é igual a 4y vezes y, é 4y ao quadrado, tá? Guarda essa informação. Nós vamos calcular agora a área desse retângulozinho menor. A área desse retângulo menor, que também vai ser, ó, base, que é 2y, vezes a altura, que é quem? Y. Que a área desse retângulo maior, ó, menor, 2y vezes y é 2y ao quadrado, tá certo? Só que nós sabemos que a área desse retângulo maior, que é quem? 4y ao quadrado, mais a área desse retângulo menor, que é 2y ao quadrado, totaliza quantos metros quadrados? 96, tá certo? 96. Então, 4 mais 2, 6y ao quadrado é igual a 96. Y ao quadrado é igual a 96 dividido por 6. Y ao quadrado é igual a 16, tá certo? O expoente, ele passa para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Então, quem é o valor de y? 4, tá certo?